Olá, seja muito bem-vindo ao portal T7 News. Estamos ao vivo, direto dos nossos estúdios sediados em Taubaté, dando continuidade a esse projeto chamado Os Caminhos da Política, Eleições 2024, em que este portal de notícia confere um amplo espaço para pré-candidatos, vereadores, prefeitos em exercício, ex-vereadores, ex-prefeitos, secretários municipais virem até aqui o nosso estúdio e falarem sobre a realidade do seu município, a conjuntura da política local, com o intuito de amplificar o debate, distribuir informações de qualidade para você que nos assiste e está conosco aqui, e agradecemos a sua audiência. Conosco aqui hoje, um pré-candidato a prefeito da cidade de Pindamonhangaba pelo PSD, ele é presidente do Diretório Municipal do PSD de Pinda, Paulo Torino do Senai, diretor do Senai, 37 anos, já foi vereador no município de Pinda, embora seja de Taubaté, a sua história toda é ligada a Pindamonhangaba, a sua vida política, a sua vida profissional, já foi vereador, já foi candidato a prefeito 2 vezes, tendo ficado em segundo lugar nas 2 eleições que concorreu, foi candidato a deputado federal, e agora, em 2024, se colocando como pré-candidato a prefeito em Pindamonhangaba. Obrigado pela sua presença aqui hoje. Então, eu sou o Paulo Torino, né? Trabalho no Senai há 37 anos, né? Como a gente já falou, e estamos aí colocando à disposição da população, novamente, uma pré-candidatura, né? A prefeito, uma vez que eu já fui candidato 2 vezes, né? Em 2004, acabei com 14 mil votos naquela eleição, em segundo lugar. Depois eu venho novamente em 2012, acabo com 28 mil votos, segundo lugar de novo, né? E agora com o prefeito Israel encerrando o seu ciclo de 2 mandatos, né? Projetando um novo ciclo para Pindamonhangaba, né? De um mandato de um novo prefeito. Então a gente vem se colocar aí à disposição, com a experiência que eu tenho de 37 anos de Senai, qualificação profissionalizante, trabalho forte com indústria, e 25 anos como diretor, executando, dirigindo uma equipe, né, professores, coordenadores, enfim. Essa experiência que eu trago na bagagem, fora meu tempo de vereador, que em 2000, 2004 eu fui vereador de Pinda, tive toda uma passagem lá, aprendendo muito sobre leis, sobre o movimento político em si, né? A conjunção dos vereadores, as chapas, a situação, a oposição. Eu tenho essa experiência de dentro também, da política lá. E estou me colocando à disposição aí. Você, Torino, antes da gente entrar aqui ao vivo, você está fazendo uma leitura da conjuntura da política local, justamente falando sobre encerramento de ciclos. Sim. Historicamente, os prefeitos de Pindamonhangaba cumprem 2 mandatos e não reelegem os sucessores, né? Você acha que está dentro dessa, a sua pré-candidatura visa justamente esse comportamento histórico de Pindamonhangaba? É normal. Eu acho que é uma ótica que a gente tem que interpretar, né? A gente teve o Vitor Ardito lá, com 2 mandatos, não elegeu a Sandra, né, que era candidata na época. João Ribeiro, 2 mandatos, não fez o sucessor. E agora, o Israel, 2 mandatos, encerrando o ciclo dele, apresenta uma eleição. Então, embora toda a conjuntura esteja lá, o movimento da política, os vereadores, até então o cenário estava um pouco mais nebuloso, agora vai começar a clarear o cenário político. Vai ter sempre uma força a prefeitura, né? Lógico que é a máquina, né? Mas também tem sempre problemas, né? E os problemas começam no segundo mandato, surgindo muitos problemas ali, e que eu vejo que existe um certo desgaste, né? Mas a máquina da prefeitura sempre é uma máquina forte. Pindamonhangaba é um município que temos um turno só, então é diferente dos municípios que tem 2 turnos. O cálculo é diferente da estratégia, né? O cálculo é diferente, a estratégia é outra. Pindamonhangaba você tem que ter mais votos. Tem que chegar na frente na eleição, não tem segundo turno. Então, nesse sentido que a gente começa a conversar com muitas pessoas que têm voto, na verdade, em Pinda, peso, né? E para a gente tentar formar uma coalizão e tentar formar um bloco legal aí para tentar fazer um trabalho diferente,
um trabalho com carinho com as pessoas, né? Olhar muito a qualificação profissional, a saúde das pessoas, olhar com carinho essa parte humana, né? Eu passei por um problema de saúde em 2014, né? Para 2015, eu tive um câncer do intestino, e naquele momento eu senti muito o que é precisar de saúde, né? Então a gente dá muito valor para essas coisas. Minha esposa também teve um câncer de mama, graças a Deus não temos mais nada, fomos muito bem atendidos, Deus nos ajudou, hoje saúde plena, mas a gente sabe por duas ocasiões que a gente precisa muito de saúde. E hoje a população de Pinda, ela tem necessidade de ser cuidada, né? Saúde, qualificação profissionalizante, que eu entendo muito, né? Gosto muito das escolas municipais do trabalho. Nós estamos aqui em Taubaté, né, Limão? Eu sou taubatiano de nascimento. E eu, desde quando fui vereador, a gente falava da necessidade de ter todos os S's em Pindamonhangaba. Eu, quando eu era vereador, em 2000, batia toda a sessão de Câmara. Nós precisamos ter o SENAC, nós precisamos ter o SESI, nós precisamos ter o SESC. E batia, e eu sendo do Senai, né? Hoje, graças a Deus, nós já temos o SESI monstro, lindo lá em Pindamonhangaba, nós temos o SENAC, coisa maravilhosa, falta o SESC. E falta um programa muito forte do município que tem em São José, que tem em Taubaté, que tem em Guaratinguetá, que é um programa municipal de qualificação profissional, né? Sobretudo todos os cursos gratuitos, visando a prestação de serviço, trabalhar principalmente a juventude, irmão, tirando da rua, tirando da marginalidade, aquele pessoal que os jovens hoje de Pinda que estão lá à mercê de entrar no caminho errado. Então nós temos que investir forte mesmo, tirar esses jovens da rua, da ociosidade, colocar no caminho do trabalho, da qualificação profissionalizante, da reforço escolar, né? Para que a nossa juventude seja o futuro realmente promissor de Pindamonhangaba. É ali que eu acredito que a gente tem que investir pesado. Torino, a gente estava comentando aqui sobre essa dificuldade de se eleger o sucessor após o encerramento do ciclo. E isso é o que nós estamos vendo na prática hoje em Pindamonhangaba. O candidato à sucessão do prefeito Israel, o vice-prefeito Fiorino, ele é um cara que é pouco carismático e está tendo uma dificuldade aí conforme umas pesquisas de intenção de voto realizadas no ano passado. Eu me lembro quando o Fiorino era vereador no município, ele usava o anel de caveira, tinha a bancada da caveira. Que história que era aquela? É uma história que rodou em Pinda, realmente, uma época parece que ele usou esse tipo de coisa. Eu não sei como que eles Como que começou essa história? Na verdade, eu acho que partiu dele mesmo. Eu não lembro muito bem o que era, mas parece que alguns vereadores na época usavam um anel que simbolizava que eles estavam unidos, né? Uma coisa unidos pela caveira. Eu não sei, mais ou menos alguma coisa assim. Que existiu isso aí, existiu essa passagem realmente, né? Até foi noticiado lá em alguns sites lá de Pinda, mas é uma passagem da Câmara que eu não sei falar muito bem o que significava aquilo lá. E você já tem o seu pré-candidato a prefeito, a vice-prefeito? Então, a gente está conversando muito, eu não vou esconder de ninguém, né, que eu estou conversando muito com o ex-prefeito por 4 mandatos, o Vitor Ardito, que inclusive nós fomos adversários políticos durante muito tempo, né? Eu tenho muita consideração pelo Vitor, embora a gente tenha sido adversário político, eu considero que ele foi um dos grandes personagens da história de Pinda, que fez muita diferença em Pindamonhangaba. A gente diverge de algumas coisas. Na época eu queria uma cidade muito mais moderna, muito mais voltada à qualificação profissionalizante, tal, que isso eu acho que ficou um pouco devendo, né? Mas eu batia muito pesado na modernização da cidade. Quando era vereador, eu falava que a cidade não tinha câmeras de vídeo. A primeira câmera de vídeo foi implantada pelo João Ribeiro a pedido meu, né? Quando eu fui candidato a prefeito, nós fomos lá em Indaiatuba e eu filmei, fiz todo um programa de candidatura a prefeito, o COI de Indaiatuba. E o Vitor Ardito, quando disputava comigo a prefeitura, ele pegou e filmou um COI, que era bem menor, de Campos do Jordão. Enfim, hoje a nossa discussão lá tornou realidade. Hoje nós temos um COI em Pindamonhangaba, né? Então tudo isso que eu discutia com o Vitor Ardito e até muitas vezes discordava,
ela, no final das contas, ela começou a virar realidade em Pinda. Eu falava para o Vitor Ardito, quando eu era vereador, ele é prefeito. Eu falava que ele precisava implantar as unidades móveis em Pindamonhangaba. Ele não entendia direito o projeto. Aí ele falou assim, Torino, de tanto que você fala desse negócio, vamos visitar o que você fala. Nós fomos para Lençóis Paulista e eu pude mostrar para o Vitor Ardito como funcionavam as unidades móveis do Senai. E aí, então, o Vitor Ardito gostou do projeto e implantou a unidade móvel da saúde em Pindamonhangaba, que era um ônibus que ia para os bairros fazendo Papa Nicolau, saúde da mulher. E também implantou o ônibus da informática, que passou nos bairros fazendo os cursos de iniciação informática para as crianças, para os jovens e tal. Então, tudo isso foi uma coisa que foi disputa política e que eu argumentava muito com o Vitor Ardito na necessidade de várias coisas. Eu falava da cidade escura, eu batia nisso quando eu era vereador. E muitas dessas coisas, elas foram se transformando em realidade. Hoje, Pindamonhangaba está trocou toda essa iluminação. Eu falava das avenidas escuras. Eu falava dos portais. Pinda tem que ter o portal com segurança de informática, ligadas ao COI. E aí a coisa começou a ter avulso. Eu falava da rodoviária, às margens da Dutra, que a gente tinha que ter a rodoviária às margens da Dutra, porque Taubaté a cidade grande tem, porque São José a cidade grande tem, porque Pinda tem uma rodoviária lá do centro da cidade. Eu batia. Hoje a rodoviária é uma realidade. Tá certo que ela hoje está vazia, né? Ela hoje não está sendo tanto utilizada, mas é uma ideia que eu sempre bati, defendi e até parabenizo o prefeito Israel por ter feito essa rodoviária, que é um pleito antigo meu, que eu acho que Pindamonhangaba vai se desenvolver muito, né? Principalmente caminhando para a Dutra e através até do futuro projeto da Carvalho Pinto, que vai sair lá na estrada para Guaratinguetá Cunha, aonde nós vamos ter uma outra faixa de desenvolvimento de terra em Pinda que está totalmente inexplorada, né? Que é o lado direito da Dutra de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba é um dos maiores municípios de território do estado de São Paulo, terras planas. Então, quando a gente fala de bola da vez do Vale, é Pindamonhangaba, pelas terras planas que ela tem, pelo Rio Paraíba, pela Dutra que corta, pela Carvalho Pinto que vai cortar. Enfim, o anel viário que foi feito, eu não sei se você sabe, Limão, quando o primeiro mandato do Vitor Ardito ganha a eleição, ele era vereador, ganhou a eleição, ele trouxe 2 ex-prefeitos para ser secretários, os principais secretários dele. O Tiesco de Roseira, um ex-prefeito, e Bernardo Ortiz, um ex-prefeito de Taubaté. Inclusive esse faz o projeto do anel viário de Pindamonhangaba. Então você vê que Pindamonhangaba ela foi construída, projetada. Hoje nós temos um anel viário servindo Pindamonhangaba e Pinda está totalmente preparada para o desenvolvimento. A gente tem que ter então uma prefeitura pujante, com os secretários certos nas pastas certas e que enxergue esse desenvolvimento e tenha profissionalismo, bastante carinho para fazer com que a nossa cidade cresça. Torino, trazendo aí o Vitor Ardito para esse grupo, para esse projeto do qual você hoje se coloca como pré-candidato a prefeito, naturalmente trará o irmão dele, o Jânio, que é uma liderança política na cidade, exerceu vários mandatos como vereador. E o Jânio, qual vai ser o papel dele nesse grupo? Ele vai ser candidato a vereador novamente? Na verdade, o Jânio, nós fomos vereadores juntos, né? Eu participei de 2000 a 2004, uma legislatura única, que o Jânio, se não me engano, ele teve 5 ou 6, né? Então, eu participei, uma pessoa muito legal, gosto muito do Jânio, dos filhos dele, né? E eles têm aí uma ligação, ele e o irmão mais velho, o Vitor Ardito, né? Então, na verdade, a gente desenvolvendo uma parceria, que eu acho que o caminho, irmão, para essa eleição de Pindamonhangaba não é somente o Jânio, nem somente o Vitor Ardito. Mas eu entendo que toda a oposição, aqueles que entendem de uma maneira diferente de tocar um projeto municipal, eles têm que vir juntos, né? Eles têm que conversar. Então, por exemplo, a gente senta na mesma mesa, o vereador Vela, do PT, que a gente respeita muito, a gente conversa muito, ele tem
defendido uma ideia de mudança também lá. A gente conversa com outros vereadores, né? O próprio vereador Magrão, um grande amigo meu, que foi eleito um dos mais votados quando eu fui candidato a prefeito. Então, a gente tem uma abertura muito grande. Outros vereadores, candidatos, né? O Julielto, que é muito meu amigo também. Enfim, a gente tem um leque de pessoas que tem que olhar muito bem esse projeto, um projeto de mudança, um projeto com carinho para Pindamonhangaba. E para onde vocês projetam, Pinda? Qual que é a proposta? A proposta é crescimento. Pinda tem uma vocação industrial, isso aí já no passado ficou lá atrás, a vocação rural de Pindamonhangaba, mas ela tem que ser muito respeitada porque é forte o segmento em Pindamonhangaba, a zona rural, o ecoturismo, o turismo, enfim. Mas depois da década de 70, com a administração principalmente do ex-prefeito João Bosco Nogueira, ele reverteu a tendência de Pindamonhangaba mirando a industrialização. Trouxe grandes indústrias, né, baseadas nas 3 principais, a Villares, Alcan e Confab na época, né? Hoje mudaram os nomes, né? Foram se juntando em grupos, mas isso fez com que a vertente de Pindamonhangaba virasse para a indústria. Então a gente tem que ter um foco muito grande em expansão industrial e, ao mesmo tempo, infraestrutura para essa indústria ser instalada. A infraestrutura que a gente tem de ruas e, enfim, equipamentos na cidade é muito grande. Nós temos hoje o Senac, nós temos o Senai, nós temos o SESI, vai com certeza chegar o SESC aqui. Então tem uma estrutura de entidades e estrutura de equipamento que atrai muito quem vem trazer indústria. Então a pessoa que vem trazer uma indústria ela precisa estar muito bem localizada, nós somos, precisa ter terra, isso a gente vai mirar um grande projeto de expansão industrial, tá certo? E precisa ter gente qualificada para trabalhar nessas indústrias. E isso, Pindamonhangaba, todo mundo que está enxergando, que pesquisa sobre isso, encontra a mão de obra qualificada que Pindamonhangaba tem. Só o Senai nós temos 34 anos trabalhando, ano a ano, qualificando os profissionais das indústrias de Pinda. Hoje, só para você ter uma ideia, irmão, eu sou diretor do Senai de Pinda. Hoje, todos os nossos aprendizes, cerca de quase 300 aprendizes, são empregados de indústria, 100%. Nenhum deles é desempregado. Né? Para você ver o reflexo do que significa isso perante o segmento industrial. É o reconhecimento, é a credibilidade, é o trabalho, enfim, esse trabalho positivo que vai dar certo e atrair cada vez mais indústrias e serviços e comércios e assim por diante. Além dessa geração de emprego e renda, quais são as demandas que estão colocadas hoje para a Pindamonhangaba? Demanda sempre a saúde, é muito forte, né? A saúde tem que ser cuidada, os equipamentos têm que funcionar bem, mais funcionários treinados. Uma coisa que eu aposto muito, irmão, é o treinamento das pessoas. Você tem uma das principais empresas de Pindamonhangaba, é a Prefeitura Municipal. Mais de 3.000 funcionários. Essas pessoas têm que ser qualificadas permanentemente, treinadas, motivadas. Então isso é uma grande demanda, né? Principalmente naquilo que você vai prestar um serviço. Então na Prefeitura Municipal é saúde, é educação, é um projeto para ser aprovado, é uma limpeza urbana, é uma poda de árvore, enfim, é uma limpeza de bueiro, de galerias pluviais. Enfim, você tem um monte de coisa e tem que treinar essas pessoas. Treinar, equipamento moderno. Só se essa grande demanda que hoje você tem de treinamento, de qualificação profissional para os profissionais da prefeitura já é um grande salto. Se todo mundo trabalhar bem, o município vai bem. O ex-prefeito Vitor Ardito veio aqui, esteve conosco no T7 News, e ele comentou a respeito um pouco da gestão atual, né? O prefeito Israel, ele é bem avaliado, mas existem alguns problemas, né, relativo a denúncias, né? Por exemplo, aquela compra da escola. Que rolo foi aquele da escola? Eu tenho conhecimento porque é divulgado, né? Até o vereador Vela
entrou com uma denúncia sobre isso, eu tenho conhecimento sobre o que eles falam na mídia, né? Que parece que o valor não era aquele, foi pago um valor superior, né? Mas isso é uma coisa que eles falam que tem que ser apurado. Eu acho que se for errado, tem que ser apurado, correto? Uhum. Porque uma coisa que tem que ter, Limão, é um carinho muito grande pelo dinheiro da prefeitura, dos impostos, que não são poucos, né? Vejo assim, por exemplo, uma coisa que saiu um pouco, acho que da sintonia da normalidade. Por exemplo, isso você está falando tem que ser investigado, como outras coisas lá. Houve uma questão de uma compra de um equipamento para a educação, parece que no Mercado Livre custava R$800, pagaram R$8.000 pela educação. Existiu essa denúncia também através do vereador do PT. Então esse tipo de denúncia ela vai surgindo principalmente nesse segundo mandato que eu falei para você. Então existe um certo desgaste da mesma equipe, existe talvez uma acomodação de sempre comprar no mesmo lugar, o contrato, sempre os mesmos contratos. Então existe às vezes uma necessidade de você mudar mesmo para ter uma economia, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu achei que ficou um pouco fora da sintonia, os radares em Pindamonhangaba, uma infinidade de radares, semáforos em rotatórias que até você não tinha um histórico de acidente muito grave, né? Então, começando a se colocar semáforos, inclusive atrapalhando o trânsito, eu acho. Entendeu? Por exemplo, uma ideia que eu lançaria aqui, ao invés de um semáforo, nas rotatórias, em todas as alças da rotatória, por que não colocar lombadas eletrônicas nas ruas que dão acesso a essa rotatória? Então você coloca uma lombada eletrônica 100 metros antes da rotatória, a 40 por hora, ninguém vai passar ali voando numa rotatória, correto ou não? Sim. E no momento que você chega na rotatória, você negocia devagar, como toda rotatória que não tem semáforo, correto ou não? E aí você está dando fluidez para o trânsito. Então você, já que colocou tanto radar, então você coloca uns radares de maneira inteligente para fluir o trânsito, tá certo? E eu gosto muito mais da lombada eletrônica, Limão, do que o radar. Aquele pardalzinho ali, aquilo é o caça-multa. Aquilo objetivo é caça-multa. Não é objetivo de educação do trânsito e tal. Me falaram até os valores do que o município arrecada de multa com aqueles radares, que eu não me recordo agora, depois até a sua produção pode levantar, quanto que entra por ano de multa de radar em Pindamonhangaba. Aquilo lá está saindo da população, Limão, do dinheiro da população, que pode ter para comprar um remédio, uma comida, um alimento, está saindo do bolso do contribuinte, tá certo? Poderia melhorar a vida dele. Então, já que vai sair, use de maneira inteligente. Então, a lombada eletrônica, para mim, ela é uma coisa educativa, ela é uma coisa muito bem sinalizada e que ela não tem objetivo de multar. Agora, se o cara passar estourando em velocidade lá, aí ele merece uma multa mesmo, tá certo? Agora, o pardalzinho, eu não concordo, né? E os semáforos, só aonde é realmente necessário. Porque o semáforo, Limão, cada semáforo dele é um equipamento muito caro. Muito caro. E depois, quando você instala, você tem a manutenção muito cara. Muito cara. E a municipalidade, o munícipe, pagando por tudo isso. Então, é bom que se fique claro sobre isso. Não é simplesmente pendurar um radar lá. É tudo que está atrás do radar. Quantos funcionários terceirizados estão atrás daquele radar? Quantos de manutenção você vai pagar anualmente por estar regulando o radar, queimou uma lâmpada do radar? Tudo isso é muito bom para quem vende o radar, correto? Não? Sim. Mas a pergunta que se fica, é bom para a população? É isso que é a pergunta que a gente tem que fazer, né? Torino, nas questões envolvendo a gestão pública, chama a atenção um contrato de R$1.900.000
foi firmado pela Prefeitura com o Instituto Esperança, um terceiro setor, né? E para a execução de serviços relacionados à Covid-19. Esse contrato foi objeto de investigação pelo Ministério Público e, posteriormente, uma denúncia de que teria sido direcionado e de que o contrato, o serviço, não foi efetivamente prestado, inexecução do contrato. Esse processo está rodando no Judiciário de Pindamonhangaba e o vereador Vela, vereador de oposição, propôs que a Câmara investigasse através de uma CEI, uma CPI. E nenhum dos outros 10 vereadores quiseram assinar esse pedido de investigação, além do Vela, que foi o autor do pedido. O que acontece na Câmara de Pinda? Isso aí é uma decisão de cada vereador, né? Vejo com estranheza isso, né? Porque investigar, né? Não estamos falando aqui, você está falando que houve uma denúncia. Mas eu acho que essa denúncia ela precisa ser investigada para ver se ela tem fundo de verdade ou não. Correto ou não? Mas pelo menos, se o vereador... Eu, na verdade, quando fui vereador, e o Vitor Ardito sabe muito bem disso, né? Que a gente falou dele na entrevista aqui. Tudo que era alguma coisa para ser investigado, eu votava favoravelmente. Né? Porque esse é o papel do vereador. O vereador... ele tem a função de fazer leis e fiscalizar o executivo. Né? Isso são duas funções básicas de um vereador. Então, se o vereador não está fazendo isso, ele não está fazendo bem o trabalho dele, para que ele foi eleito para isso. Então, cada vereador lá, por exemplo, teve 1.000 votos, teve 900 votos, 1.300 votos, para fazer o trabalho dele. Tá certo? E o trabalho dele é fiscalizar e zelar pelo dinheiro do munícipe que votou nele, né? Então, se caso não tá fazendo, isso aí é uma pena realmente, esse tipo de atuação. O ex-prefeito Vitor Ardito comentou que na prefeitura existe cabide de emprego, tem gente que está lá por indicação. Você acha que esse silêncio, esse apoio da Câmara tem a ver com isso? Olha, a máquina da prefeitura, a prefeitura de Pinda é uma prefeitura hoje muito rica no Vale do Paraíba. Ela está chegando aí perto de Taubaté, né? Não tão perto de São José, mas ela é muito rica. E, na verdade, é muito atrativo, né? Então, as pessoas aí realmente querem participar e querem trabalhar muitas vezes, desenvolver seu trabalho, e, ao mesmo tempo, existe a chance lá. Então, de repente, está sendo criado alguns cargos aí visando, talvez, as próximas eleições, mas isso aí compete à Câmara novamente botar um freio nisso, fiscalizar ou denunciar, enfim. Aí tem que fazer o trabalho, né? Agora, quem tem a caneta nesse momento é o prefeito municipal e que faz aquilo que ele achar que ele deva fazer, né? E isso a população vai ter que julgar ali na frente, que é numa eleição. Quando você foi candidato a deputado federal em 2010, me lembro que você tinha um discurso muito forte que não vote em candidato de fora, defendendo muito uma representatividade de Pinda. Sim. Embora nascido em Taubaté, você se criou em Pinda, né? Me criei. E como que foi essa sua mudança embora as cidades sejam vizinhas, mas essa mudança de domicílio? Como é que é essa história, seu envolvimento com Pinda? Mas a minha história em Pinda é muito antiga. Eu fiz o Senai com 14 anos pela Alcan. Eu fui molequinho lá no Senai de Taubaté. O Senai de Pinda não existia ainda. Sou nascido em Taubaté, taubatiano. E eu fui fazer mecânica no Senai de Taubaté. E então meu tio, José Luiz Torino, através do cunhado dele, Onofre, ele conseguiu uma indicação que eu prestasse um concurso pela Alcan. O Onofre trabalhava na Alcan, né? E eles me permitiram participar do teste. Eu fui participar da seleção, fui aprovado e entrei como aluno do Senai pela Alcan. E aí, quando eu me formei com 16 anos, caminhei para a Alcan para ser mecânico. E fui mecânico da Alcan até 21 anos, onde todo mundo de Pinda trabalhava, né? Então, a partir de 16 anos até 21 anos, eu me enturmei muito com as pessoas de Pinda. Trabalhava na produção, na manutenção, em festa, saí em Pinda, enfim. Virei meio pindense.
Quando no Senai eu, de instrutor, presto, volto para o Senai da UCAM, entro no Senai em 87 como instrutor, eu presto um exame de seleção para coordenação em 90. E aí o Senai de Pinda é inaugurado. E eu vou para lá participando da primeira equipe do Senai de Pinda, que está completando 34 anos de funcionamento. Eu participo do Senai de Pinda desde o primeiro dia, 34 anos. E aí, então, eu venho trabalhando. Quando vai 96, o ex-vereador Paulo Ramos Melo, ele me convida para sair candidato a vereador por Pinda, por achar que eu tenho uma boa comunicação, falo muito, e o Senai era importante, sempre foi na cidade. Eu aceitei o desafio e saio candidato à primeira eleição lá, né? Já tinha mudado para a cidade, meu domicílio eleitoral, um ano atrás, né, antes da eleição. Mas daí, quando eu tenho 409 votos em 96 e não sou eleito, fico de suplente, eu e minha esposa, Ana Paula, a gente decide seguir em Pinda. Fala, não, pô, isso aí você foi bem votado, vamos tentar outra, e na outra eu ganho realmente estourado, né? Mas eu vou mudando a minha vida para Pinda, construí minha casa lá, fiz questão das minhas duas filhas nascerem lá, né? A Milena, que é a mais velha, tem 25 anos, e a Camila, 21 anos, as duas são pindenses. Então fui mudando toda a minha vida para lá, meu círculo de amizade, né? E a minha vida política nasceu lá, né? Então um pouco a gente trata de política em Taubaté, a não ser quando a gente vem dar uma entrevista, né, para um amigo aí que convida, né? Então é isso aí, a minha vida mudou para lá. E na minha candidatura lá, foi engraçado, porque em 2010 eu sempre fui um político meio isolado lá em Pinda, entendeu, irmão? O meio político, ele não me aceita muito bem. Ali, os vereadores de raiz, sabe? Eles não me aceitam muito bem. Eu não vou bem com esse pessoal, entendeu? Porque eu sou um cara totalmente diferente. Eu sou um cara que não vivo no meio político. Eu não sou político profissional, né? Até porque você nunca ocupou cargo. Nunca ocupei comissionado, um cargo secretariado. numa prefeitura, num governo, nunca. Eu sempre fui o profissional do Senai. E aí depois, quando eu fui eleito vereador pela população, que me conferiu esse mandato, eu já tento ser o prefeito de Pinda. Tentei uma vez, duas vezes, e essa terceira vez. E eu tento ser e tento falar para a população de Pinda aquilo que eu sou capaz de fazer. Porque isso eu faço no Senai, eu demonstro. O Senai de Pinda é um sucesso. Então, eu tento mostrar para a população que eu posso fazer esse sucesso numa administração municipal, entendeu? Então eu não sou muito bem aceito ali. E quando eu saí candidato em 2010, eu lancei uma campanha diferente. Porque como eu era muito forte ali em Pinda, vereador muito bem votado, enfim, o Vitor Ardito, que não era, que sempre foi oposição, era candidato, e a Miriam era candidata também, que também não era minha partidária, né? Eles eram candidatos a deputado estadual. E eu, como não tinha uma dobrada estadual ali forte ali para me apoiar, eu falei, vou lançar a candidatura por Pinda. Então eu lancei o Diga Não aos candidatos de fora, entendeu? Então, Pinda tem dois candidatos estadual, o Vitor Ardito e a Miriam Alckmin. Então escolha aquele que você acha que merece seu voto e vote por Pinda. E em Pinda só tem um deputado federal, que sou eu. Então me dê essa chance, vote em mim. E isso foi na época, foi um negócio que potencializou a minha eleição e a dos dois. A votação dos dois foi muito boa, que não era normal os candidatos a estadual e federal de Pindamonhangaba ter a votação que eles tiveram. Eu tive praticamente 30 mil votos em Pinda, acabo com 34. O Vitor Ardito tem a mesma votação que eu, praticamente 30, acaba com 35. E a Miriam Alckmin acaba com 16 mil votos para estadual. Então todos os três foram muito bem votados nessa eleição que você está falando. Muito bem, por isso que é o Torino do Senai de Pinda. Isso, de Pinda e não de Taubaté, né? Torino, obrigado pela sua presença aqui. Agradeço. Foi um prazer te entrevistá-lo. Você que está nessa jornada em pré-candidatura à prefeitura em 2024. Desejamos aí sabedoria, sucesso para você e estamos à disposição para mais debates de interesse público. Eu que agradeço, meu irmão. Quero mandar um abraço a todos vocês aí que
participaram, estão nos acompanhando. E continuo à disposição de vocês no Senai de Pinda, sou o diretor de lá. Nós temos muito curso bacana lá e continuamos o nosso trabalho firme e profissional. Você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva no nosso canal no YouTube, T7 News Jornalismo, para você ser notificado das nossas próximas transmissões ao vivo. Muito obrigado.